Olá, em primeiro lugar eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o centro de mesa pavão. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 53 centímetros de diâmetro e foi trabalhada com barroco, fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei o total de 190 gramas para trabalhar essa peça. É uma peça bastante versátil que, se você trabalhar com fio número 8 e agulha número 4, vai ficar um tapetinho para um ambiente pequeno, como por exemplo um banheiro que não seja muito grande. E se você trabalhar essa receita com linha Anne e agulha número 2, você terá um suplá maravilhoso com esse modelo. Não precisa mudar nada na receita, é só mudar mesmo as espessuras de linha e de agulha para você aí fazer ou um tapete pequeno ou um suplá. No primeiro comentário também vou deixar anotado essas orientações para você. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando 4 correntes, então para iniciar eu laço a linha na minha agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui fiz uma corrente. Agora faço 2, 3 e 4 correntes. Depois das 4 correntes eu volto aqui na primeira e pegando por essa primeira laçada que eu tenho, eu prendo um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anel bem pequeno com essas 4 correntes. Bem, e nesse anel, nós vamos trabalhar o total de 10 pontos altos separados por uma corrente. E enquanto eu estiver trabalhando esses pontos, eu vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos e assim já vai arrematando. Bem, então, para trabalhar o meu primeiro ponto alto, eu faço aqui 2 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Em seguida, faço mais uma corrente, que é a corrente de separação. Agora, eu laço e começo a pegar aqui pelo meio do anel e vou trabalhando os pontos altos. Depois de cada ponto alto, faço uma corrente. E vamos com esse padrão até construir aqui os 10 pontos altos separados sempre por uma corrente. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Depois do ponto 10, eu fiz a corrente, agora eu vou fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. 1, 2, na segunda passo pelo meio a minha agulha, busco a linha e prendo um baixíssimo. Encerramos aqui a nossa primeira volta, agora vamos iniciar a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer 10 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, para começar, faço 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, volto aqui na mesma corrente onde fechei com o baixíssimo, passo a agulha aqui de novo e faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos sobre um único de base. Agora, faço 2 correntes, venho no próximo ponto alto e faço aqui 2 pontos altos. 2 correntes, próximo ponto alto, mais 2 pontos altos. 2 correntes e venho fazer mais 2 pontos altos no próximo ponto. Então, esse aqui será o padrão que nós vamos seguir por toda a segunda volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 10 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, fecho a volta com um baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta. Bem, agora vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta será feita com 10 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Para iniciar, faço 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, aqui faço 2 pontos altos.
Aqui estão os meus 3 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu sempre vou fazer um ponto alto nesse primeiro e 2 pontos altos sobre esse segundo. Fez os 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, mais 3 pontos altos sobre o próximo grupo de pontos de base. Depois dos 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a terceira volta. Vou completar a minha e venho. Aqui está, completei a terceira volta com 10 grupos de 3 pontos separados por 2 correntes. Fechei a volta com baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. A quarta volta será feita com 10 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou subir aqui 2 correntes para fazer o meu primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, trabalho um ponto alto. E venho para o ponto à frente, faço 2 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, faço 2 correntes de separação e venho trabalhar mais 4 pontos altos. Então, sempre vou fazer um ponto no primeiro, um ponto no segundo e 2 pontos altos aqui no último ponto do grupo. Fez os 4 pontos altos, 2 correntes, vem fazer mais 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar a quarta volta. Vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, completei a quarta volta seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a quinta volta. Na volta de número 5, nós vamos fazer 10 grupos de 5 pontos altos separados por 3 correntes. Então, para iniciar, eu trabalho 2 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E agora, vou trabalhar mais um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos de base. E chegando aqui no último ponto do grupo, eu faço 2 pontos altos. Dessa maneira aqui, trabalhei 5 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem no próximo grupo e trabalha mais 5 pontos altos. Então, vou fazer um ponto para cada ponto até o penúltimo, e aqui no último ponto, sempre vou trabalhar 2 pontos altos. Fez os 5 pontos, agora faz 1, 2, 3 correntes e vem fazer mais 5 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 5. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta 5, agora vamos trabalhar a volta de número 6. Na volta 6, vamos fazer 10 grupos de 6 pontos altos separados por 3 correntes. Então, para iniciar, eu subo 2 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto para cada ponto de base até o penúltimo ponto, e chegando aqui no último, eu vou fazer 2 pontos altos e vou totalizar aqui 6 pontos. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos, então, eu faço 1, 2, 3 correntes. Laça e vem fazer mais 6 pontos altos. Então, a distribuição é sempre a mesma. Um ponto para cada ponto até o penúltimo, e no último sempre fazemos 2 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes e vem trabalhar aqui mais 6 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão
que vamos seguir por toda a volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 6, agora vamos trabalhar a volta 7. Na volta 7, nós vamos fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes sobre cada grupo de 6 pontos altos que nós temos aqui na base. Bom, então vamos lá. Para iniciar, faço aqui 2 correntes que equivalem a um ponto alto e agora trabalho um ponto para cada ponto pelos próximos 2 pontos que eu tenho. Aqui está, fiz 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos usando esses próximos 3 de base. Então, aqui eu não pulo nenhum. Venho nesse da frente, já começo a trabalhar aqui os meus 3 pontos altos. Então, ficou assim. Sobre todos os grupos que nós temos aqui de 6 pontos altos, nós vamos trabalhar 2 grupos de 3 pontos separados por 2 correntes, igual mostrei nesse primeiro. E, separando um grupo desse do outro, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem aqui no próximo grupo e trabalha aqui 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, faz 2 correntes e trabalha aqui mais 3 pontos altos. Fez aqui esse grupinho de pontos, agora faz 3 correntes para vir trabalhar aqui no próximo grupo. Então, 1, 2, 3. E repete, 3 pontos altos. Depois desses primeiros 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2 e mais 3 pontos altos. Completou esse grupo, faz 1, 2, 3 correntes e vem aqui no próximo grupo, repete de novo o padrão. Bom, então, é isso. Para trabalhar a volta 7, vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 7, agora vamos trabalhar a volta de número 8. Na volta 8, nós sempre vamos fazer grupos de 3 pontos altos sobre esses grupos de 3 pontos altos que nós temos de base. Então, aqui para iniciar, subo 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E aqui está, então, o meu grupo de 3 pontos altos sobre os 3 que eu tenho na base. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Laço, venho nessas 2 correntes e aqui eu faço um ponto alto. Fez o ponto alto, faz mais 2 correntes, 1, 2, e agora vem trabalhar 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos construir aqui nessa volta 10 grupos iguaizinhos a esse aqui que eu acabei de mostrar para você. Separando um grupo do outro, aqui nessa volta, nós vamos fazer apenas 2 correntes. Então, aqui, 1, 2. Fez as 2 correntes, vem nesse próximo grupo e repete o mesmo que eu mostrei aqui. Então, são 3 pontos altos sobre os 3. Em seguida, faço 2 correntes, venho nas correntes da base, prendo um ponto alto. Mais 2 correntes, 1, 2. E agora, mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui repeti novamente o mesmo padrão que fiz aqui sobre esse primeiro grupo. Agora, para eu passar desse e vir trabalhar aqui no próximo, eu faço apenas 2 correntes, 1, 2, e repito aqui os 3 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes. Depois, mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então, é esse o padrão para trabalhar a volta de número 8. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 8, agora vamos trabalhar a volta de número 9.
Então, eu vou começar a volta 9 fazendo 3 pontos altos sobre esses 3 aqui de base. O primeiro ponto alto eu faço com 2 correntes, e agora um por um sobre os pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu vou caminhar com 2 correntes, 1, 2, vir nesse intervalo de 2 correntes, trabalhar aqui um ponto alto. 2 correntes, venho no próximo intervalo e faço aqui mais um ponto alto. E mais 2 correntes. Então, ficou assim. Agora, eu venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Nós vamos fazer o total de 10 grupos iguaizinhos a esse primeiro que eu mostrei aqui para vocês. E, para eu passar de um grupo e vir trabalhar aqui no próximo, eu vou fazer sempre 2 correntes de separação. 1, 2. Fez as 2 correntes, aqui repete os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, vou caminhando com 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo. 2 correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo. E mais 2 correntes. E agora, faço 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Completei aqui mais um grupo. Para eu passar e trabalhar aqui no próximo, então, faço 1, 2 correntes e venho trabalhar aqui 3 pontos altos. Bem, então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Eu vou começar fazendo aqui 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Então, subo 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e depois faço um ponto para cada ponto de base. Então, aqui estão os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou caminhando com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo, até chegar aqui no próximo grupo de 3 pontos altos. Então, vamos lá. 2 correntes, vem no primeiro intervalo e faz um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo intervalo e mais um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. E mais 2 correntes. Então, ficou assim. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos sobre esses 3. Então, nessa volta, nós vamos fazer 10 grupos iguaizinhos a esse aqui que eu acabei de mostrar. E separando um grupo desse do próximo, nós sempre vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, trabalha aqui 3 pontos altos sobre esses 3. Depois dos 3 pontos altos, vai caminhando com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo. Depois de trabalhar aqui os pontos altos no intervalo, fiz aqui 2 correntes e agora trabalho 3 pontos altos sobre os 3 que eu tenho na base. Então, olha, vai ficando assim. Repeti aqui o mesmo que fiz aqui nesse primeiro grupo com vocês. E para passar desse e vir agora trabalhar aqui o próximo, então, faço 2 correntes de separação e venho trabalhar aqui os 3 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 10. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 10, agora vamos trabalhar a volta 11. A volta 11 vai começar a mudar um pouquinho. Ao invés de fazermos grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer grupos de 4 pontos altos aqui sobre esses 3 que nós temos de base. Bem, então, vamos lá. Eu vou começar com 2 correntes, que equivalem a um ponto alto, e trabalho ainda mais um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então, até aqui fiz 3 pontos altos, agora o quarto ponto eu vou fazer trabalhando aqui, pegando por baixo dessas 2 correntes. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, 2 correntes,
Venho no próximo intervalo e faço um ponto alto. 2 correntes, no próximo intervalo, um ponto alto. E mais 2 correntes. E agora, trabalho mais 4 pontos altos. Então, vou distribuir da seguinte maneira. Faço um ponto alto pegando por baixo desse intervalo e depois um ponto para cada ponto alto de base. Então, aqui está, trabalhei 4 pontos altos. E nós vamos repetir aqui 10 grupos iguaizinhos a esse que acabei de mostrar. Para separar um grupo do outro, sempre vamos fazer 2 correntes. Então, aqui, 1, 2. E agora, vem trabalhar aqui 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, vai caminhando com 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo, 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto e mais 2 correntes. E agora, trabalha aqui mais 4 pontos altos. Então, sempre vou começar fazendo primeiro aqui, pegando por baixo dessas correntes. Aqui de novo, repetir o mesmo padrão que mostrei aqui nesse primeiro grupo. Agora, separando um do outro, só fazer aqui 1, 2 correntes e trabalhar 4 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que vamos seguir por toda a volta de número 11. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta 11, agora vamos trabalhar a volta de número 12. Então, a volta 12, eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto à frente. Então, passo a agulha aqui no ponto que eu tenho logo à frente, busco uma linha e faço um baixíssimo. Depois desse baixíssimo, vou subir 2 correntes para construir aqui meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos. Então, agora ainda faço um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui, pegando por baixo das correntes. Bem, então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um ponto alto. E mais 2 correntes. E, em seguida, eu vou trabalhar aqui mais um grupo com 4 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto pegando aqui por baixo das correntes. E depois, um ponto para cada ponto, pelos próximos 3 pontos que eu tenho de base. Aqui está, trabalhei mais 4 pontos altos e ficou vazio aqui o último ponto no grupo da base. E nós vamos trabalhar aqui, nessa volta, 10 grupos iguaizinhos a esse aqui que eu acabei de mostrar. E para eu passar de um grupo e vir aqui trabalhar o próximo, então, eu vou fazer da seguinte maneira. Faço 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e faço um ponto alto. E mais 2 correntes. Então, vai ser assim todas as vezes para passar de um grupo e vir aqui trabalhar o próximo. E agora, então, trabalho 4 pontos altos. Então, eu sempre vou pular aqui o primeiro ponto do grupo de base e vou começar a trabalhar pelo segundo. E sempre vou fazer um ponto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de 2 correntes. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, vem no próximo intervalo e um ponto alto e mais 2 correntes. E agora, vem trabalhar aqui mais 4 pontos altos. Então, o primeiro sempre será feito aqui por baixo dessas 2 correntes. E depois, um por um nos pontos altos até completar os 4. E agora, para eu passar desse grupo e vir aqui trabalhar o próximo, então, vou fazer igual fiz aqui. 2 correntes, um ponto alto no intervalo e mais 2 correntes. Então, aqui é só fazer as 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo, mais 2 correntes e vir repetir esse padrão sobre esse grupo. Então, é isso para trabalhar a volta 12. Vou completar a minha com essa orientação e venho.
Completei a volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Então, vou começar a volta 13 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto logo à frente. Depois de caminhar aqui com o baixíssimo, vou subir 2 correntes para trabalhar o primeiro ponto alto e vou fazer ainda mais 3 pontos altos aqui. Um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nas correntes, e vou totalizar aqui 4 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho para esse intervalo aqui e a partir dele trabalho mais 4 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto aqui no intervalo e um por um sobre os próximos 3 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes sobre esse desenho aqui da base. Então, sobre todos os 10 desenhos que nós temos na base, vamos distribuir 2 grupos de 4 pontos separados por 2 correntes, igual mostrei aqui. E para passar desse grupo e vir trabalhar aqui o próximo, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Venho nesse ponto alto sozinho e aqui eu trabalho um ponto alto. Depois do ponto alto, faço 1, 2, 3 correntes, laço, volto no mesmo ponto alto da base e faço mais um ponto alto. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, e venho aqui repetir mais 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto alto do grupo na base e começar a trabalhar pelo segundo. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui no intervalo de correntes. Aqui estão os 4 pontos altos. Agora, 2 correntes, 1, 2. Venho aqui para o próximo intervalo e nele faço um ponto alto. E depois, mais 3 pontos altos, um para cada da base. E totalizo aqui mais um grupo de 4 pontos. Aqui está. Agora, vou passar para vir trabalhar no próximo grupo, fazendo 2 correntes. Venho no ponto alto sozinho, um ponto alto sobre ele. Depois desse ponto alto, 1, 2, 3 correntes. Volta no mesmo ponto, mais um ponto alto, mais 2 correntes. E agora, venho aqui trabalhar os 2 grupos de 4 pontos altos. Então, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, esse aqui é o padrão para trabalhar a volta 13. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta de número 14. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho à frente. E aqui, eu vou fazer agora um grupo com 8 pontos altos. Então, começo com 2 correntes, que é o primeiro ponto alto, e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto. 2 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntes. E mais 3 pontos altos, um para cada de base. Bem, então, distribuindo dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, sobre todos os desenhos que nós temos aqui, vamos trabalhar 8 pontos altos distribuindo assim. E para eu passar de um grupo de 8 pontos e vir trabalhar o próximo, então, vou fazer da seguinte maneira. Faço aqui 2 correntes. E agora, eu venho nesse próximo ponto alto que eu tenho aqui de base, sobre ele faço um ponto alto. E em seguida, venho no intervalo de 3 correntes e faço aqui mais 2 pontos altos. Bem, então, distribuindo dessa maneira, fiz aqui um grupo com 3 pontos altos. Em seguida, vou trabalhar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos.
Então, os 2 primeiros eu vou fazer pegando aqui por baixo dessas 3 correntes. E o terceiro eu faço sobre o ponto alto. Bem, então, ficou dessa maneira. Depois, faço mais 2 correntes. E agora, venho trabalhar aqui os 8 pontos altos. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto de base e começar pelo segundo. E vou distribuir da mesma maneira que mostrei o primeiro grupo. Aqui está, trabalhei os meus 8 pontos altos. E para eu passar aqui e vir trabalhar o próximo grupo de 8 pontos, então, vou trabalhar com o mesmo padrão que mostrei aqui para vocês. Então, são 2 correntes. Um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. 2 pontos altos no intervalo de 3 correntes. E em seguida, faço 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, faço mais 3 pontos altos, fazendo 2 aqui no intervalo. E mais um sobre o próximo ponto alto. Depois, mais 2 correntes, 1, 2. E agora, venho aqui trabalhar mais 8 pontos altos. Pulo o primeiro, começo pelo segundo. Então, é isso. Para trabalhar a volta de número 14, vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a volta de número 14, agora vamos trabalhar a volta 15. Eu vou começar a volta 15 caminhando com um baixíssimo para o ponto alto à frente. E eu vou trabalhar aqui na sequência um grupo com 6 pontos altos. Então, começo com as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto. Depois, vou trabalhando um ponto para cada de base até completar 6 pontos altos. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E venho no primeiro desses 3 pontos altos que eu tenho aqui, vou prender um ponto baixo sobre esse primeiro ponto alto. Então, venho aqui no ponto alto, passo a agulha e prendo aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou vir trabalhar o total de 15 pontos altos nesse intervalo de 7 correntes. Então, laço e pegando aqui por detrás das 7 correntes, eu começo a fazer os meus pontos altos até completar aqui 15 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos altos. Depois dos 15 pontos altos, eu vou prender um ponto baixo nesse último ponto que eu tenho aqui nesse grupo com 3 pontos altos. Então, passando a agulha aqui no topo do ponto, prendo o ponto baixo. E ficou assim. E depois de prender esse ponto baixo, eu vou trabalhar mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, laça e vem trabalhar aqui um grupo de 6 pontos altos. Então, eu vou sempre pular o primeiro ponto e começar pelo segundo. Bem, e depois de trabalhar, então, os 6 pontos altos, nós vamos repetir aqui o mesmo que fizemos aqui.
Então, são 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho no primeiro dos 3 pontos altos, faço aqui um ponto baixo. Em seguida, laço, venho nas 7 correntes e trabalho 15 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 15 e venho. Aqui está, novamente, trabalhei 15 pontos altos. Agora, eu vou prender um ponto baixo, pegando aqui no último ponto alto desse grupo de 3 pontos. Prendeu o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes e vem aqui trabalhar mais 6 pontos altos. Bem, então, esse é o padrão que vamos seguir por toda a volta de número 15. Vou fazer aqui a minha e venho. Completei a volta 15, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 16. Então, vou começar a volta 16, caminhando com um baixíssimo para o ponto alto à frente. E em seguida, subo 2 correntes. E aqui, eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Então, as 2 correntes do primeiro ponto alto, agora faço mais 3 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, e venho nesse intervalo de 4 correntes que eu tenho na base, e pegando por baixo dessas 4 correntes, eu prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, direto eu laço, e agora, eu vou trabalhar o total de 8 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 15 pontos altos que eu tenho na base. Então, venho aqui no primeiro dos 15 e faço um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes, 1, 2. Venho na base, pulo 1, no da frente, um ponto alto. 2 correntes. Pulo 1, no da frente, um ponto alto. E 2 correntes. Pulo 1, no da frente, um ponto alto. E vou seguir, então, com esse padrão, até ficar aqui com o total de 8 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes. Depois do ponto 8, eu não faço nenhuma corrente, então, aqui direto, eu venho prender um ponto baixo nessas 4 correntes que eu tenho logo à frente. Passo a agulha por detrás aqui das correntes, busco a linha e faço um ponto baixo. Em seguida, faço 2 correntes, 1, 2, e venho trabalhar 4 pontos altos sobre esses 6 de base. Então, sempre vou pular o primeiro e começar pelo segundo. Aqui estão os meus 4 pontos altos. Agora, eu vou repetir aqui o mesmo que mostrei aqui para vocês. Então, depois dos 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, venho prender um ponto baixo nessas 4 correntes. E depois desse ponto baixo, então, trabalho 8 pontos altos separados por 2 correntes sobre esses 15 de base. Começo sempre aqui pelo primeiro dos 15. Vou fazendo ponto alto, 2 correntes, pula 1, no da frente, um ponto alto, 2 correntes, até completar aqui os meus 8 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei novamente 8 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do ponto 8, não fiz nenhuma corrente. Agora, venho aqui direto, prender um ponto baixo nas 4 correntes de base. Depois do baixo, faço mais 2 correntes e trabalho aqui mais 4 pontos altos. Então, sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. E vamos repetindo, então, esse padrão por toda a volta de número 16. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho.
Completei a volta 16 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 17. Começo caminhando com um baixíssimo para o ponto à frente. E aqui eu vou trabalhar um grupo com 2 pontos altos. Então, eu faço 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, venho para o ponto à frente, faço aqui mais um ponto alto. E aqui está o meu grupo com 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, nós sempre vamos fazer uma corrente. E agora, nós vamos trabalhar o total de 21 pontos altos, usando esses 7 intervalos de 2 correntes que nós temos de base. Então, eu vou distribuir da seguinte maneira: vou fazer 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. Então, depois dessa corrente, eu venho aqui no primeiro intervalo e faço aqui 3 pontos altos. Fez 3 pontos altos nesse intervalo, vem no da frente, faz mais 3. Fez 3 nesse, vem para o da frente, faz mais 3. E vamos assim, então, até o último intervalo de 2 correntes que nós temos aqui na base. E teremos no final o total de 21 pontos altos. Então, eu vou completar aqui os meus 21 e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos. Depois do ponto 21, eu vou trabalhar uma corrente, só uma, vou laçar e venho fazer 2 pontos altos sobre esses 4 de base. Então, pulo o primeiro e começo pelo segundo. Fez aqui esses 2 pontos altos, faz uma corrente. E agora, vem trabalhar aqui mais 21 pontos altos, usando esses 7 intervalos de base. Então, é só vir aqui no primeiro intervalo e trabalhar 3 pontos altos. Fez 3 aqui no primeiro, vai para o segundo e faz mais 3. E vamos, então, assim, pelos 7 intervalos que nós temos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os meus 21 pontos altos. Depois do ponto 21, nós sempre vamos fazer uma corrente de separação e vir trabalhar 2 pontos altos. Sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. E depois dos 2 pontos altos, uma corrente e vem fazer aqui mais 21 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 17. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Completei a volta 17, agora vamos trabalhar a volta de número 18. Vou começar a volta 18 fazendo apenas uma corrente. Fez essa corrente, agora vou trabalhar um ponto baixo nesse ponto que eu tenho aqui à frente. Então, busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Depois das 4 correntes, eu vou pular esses 3 primeiros pontos altos e venho aqui, olha, entre um grupo de 3 pontos altos e outro. Então, não vou pegar no topo do ponto, eu vou pegar aqui entre um grupo de 3 pontos altos e outro aqui. E vou buscar aqui uma linha e vou prender aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. De novo, pulo esses próximos 3 e aqui, entre esse grupo de 3 e esse próximo, eu passo aqui a minha agulha, busco a linha e faço um ponto baixo. Então, os pontos baixos, eles vão ser trabalhados aqui entre cada grupo de 3 pontos altos que eu tenho de base. Depois, é só fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Pula esses próximos 3, vem aqui entre um grupo de 3 pontos altos e outro, passa a agulha, busca a linha e faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pula esses 3 pontos, vem aqui entre um grupo de 3 pontos altos e outro, busca a linha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes.
De novo, pulo os 3, vem aqui entre os grupos e ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. E, de novo, aqui pulo esses próximos 3 e aqui entre os grupos de 3 pontos altos eu faço um ponto baixo. E agora, 1, 2, 3, 4 correntes. E depois dessas 4 correntes, eu tenho só esse último grupo aqui de 3 pontos altos, então, vou pular esse grupo, vou pular essa corrente e vou trabalhar um ponto baixo sobre esse próximo ponto alto que eu tenho aqui. Fez o ponto baixo nesse ponto alto, vem no ponto à frente, faz mais um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, agora faz 1, 2, 3, 4 correntes. E agora, de novo, nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos entre os grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou pular essa corrente aqui, pular os 3 pontos altos e aqui entre os grupos faço o ponto baixo. E vamos repetindo esse padrão pela volta toda. Então, são sempre 4 correntes. Depois das 4 correntes, ponto baixo entre o grupo de 3 pontos altos. E todas as vezes aqui, depois de fazer essas 4 correntes, e tiver aqui bem próximo esses 2 pontos altos, então, nós vamos pular o grupo de 3 pontos altos, pular a corrente e trabalhar um ponto baixo nesse ponto alto. Vem para o ponto à frente, mais um ponto baixo, e aí começa a repetir as 4 correntes, ponto baixo entre os grupos de 3 pontos altos. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 18. Eu vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 18, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse último intervalo de 4 correntes, eu vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para iniciar essa volta. Então, depois que eu fechei a volta de base, fiz uma corrente para começar aqui a volta. Pegando pelo meio dessa corrente, eu prendo aqui um baixíssimo. Em seguida, laço mais uma vez e corto a minha linha. E para arrematar, então, nós vamos esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso. E depois, é só estender bem a peça. Começamos sempre do meio para fora, e chegando aqui no bico, então, nós puxamos assim para fora todos esses intervalos de 4 correntes, para que ele fique com esse efeito de sobe e desce aqui. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.